Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Glória a Deus então, vamos orar pela palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós louvamos o Teu santo nome. Agradecemos, ó Pai, a revelação da palavra. Agradecemos, ó Deus, o liberar entre nós. Espírito de Deus, flua entre nós. Espírito Santo, conduz, ó Deus, na Tua direção, Senhor Deus. Queremos ter revelação da Tua palavra. Não seja o homem, mas que seja o Espírito Santo de Deus, conduzindo a toda a verdade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos ministrando sobre erros de homens na palavra de Deus que eles cometeram, e nós podemos aprender pela palavra, pela revelação, nós podemos aprender pelos acertos, mas também nós podemos aprender pelos erros que acontecem na vida de pessoas. Hoje, eu estava na dúvida qual a pessoa que eu iria ministrar hoje, e eu estou com muito encargo para falar sobre Absalão, e eu preciso preparar melhor. E eu quero hoje então ministrar, não sobre Absalão, por conta dessa construção que eu quero fazer, mas eu quero ministrar hoje sobre Sansão. Primeira coisa que eu quero falar sobre Sansão, eu quero que você enxergue que você também tem as confirmações para ser usado como um homem ou uma mulher de Deus, assim como Sansão foi usado, amém? Então olha só, rapidamente abra sua Bíblia lá em Juízes capítulo 13, eu quero ler alguns versículos para você se identificar como Sansão, um escolhido de Deus, ungido de Deus. Enquanto os irmãos abrem, os irmãos sabem que Sansão foi dado uma direção que ele não deveria tocar em morte, ele não deveria cortar o seu cabelo, e ele não deveria ser dado ao vinho, a nada que derivasse da uva. Essa era a consagração de um nazireu. E então você vê que Sansão havia essa consagração, e eu quero te falar aqui uns sinais desse homem de Deus, escolhido por Deus, lá em Juízes capítulo 13, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, mãe de Sansão, ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Primeira coisa que nós vemos na vida então de Sansão, ele foi chamado por Deus. Foi dito para a mãe dele: olha, você é estéril, mas você terá um filho. Isso confirma então que você tem um chamado de Deus. Eu tenho um chamado de Deus, assim como Sansão teve um chamado de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus, glória a Deus, é isso? Foi o Senhor que te escolheu. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus fala sobre isso: eu que escolhi a vós outros. O Senhor então tem um propósito na sua vida, o Senhor tem uma direção na sua vida. Você não é um qualquer, você não veio para esse mundo ao acaso. Deus escolheu você para cumprir um propósito divino e eterno, glória a Deus. Então você foi chamado. Você vê então que apareceu um anjo diante da mãe de Sansão e falou: olha, seu filho, você dará luz a um filho. Então, irmãos, você como eu, Deus nos escolheu para cumprir um propósito diante dele. Você é chamado diante do Senhor, glória a Deus. Você identifica isso na sua vida? Pastor, não está claro ainda o propósito de Deus. Você deve orar, meu irmão, falando para Deus: Deus, revela o teu propósito na minha vida, me mostra a direção que eu devo caminhar. Senhor Deus, para onde eu devo olhar, ó Senhor Deus, qual é o alvo da minha vida? Porque o Senhor tem um propósito na sua vida, irmãos, e eu vou te falar, ele é muito maior do que você pode pensar. Deus vai te usar de forma sobrenatural em nome do Senhor Jesus, amém? Você vai ver Deus te usando de uma forma tão poderosa que você vai ver: Senhor, que maravilhas é fazer a cumprir o teu propósito. Senhor Deus, que glória fazer a tua vontade na minha vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Irmãos comigo, hein? Amém, glória a Deus. Checando, amém? Glória a Deus. Quer ver? Olha só, versículo 8. Olha que interessante que acontece agora na vida de Sansão, nas palavras na vida de Sansão. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que fazer
com este menino ao nascer. Olha o que acontece agora. É pedido uma instrução de como criar o filho para o propósito. É feito um clamor: Senhor, me mostra. Deus, manda o teu anjo, me mostra a maneira que eu devo conduzir e ensinar e tratar o meu filho. O que você vê aqui na vida de Sansão? Que ele teve uma boa preparação, e a preparação de Sansão, ela é celestial, em nome do Senhor Jesus, amém? Da mesma forma, nós, irmãos, devemos ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Mas presta atenção, não é o que eu quero, não é o que eu penso, porque muitos pais têm uma tendência de que os filhos façam o que eles não fizeram. As realizações que os pais tinham para eles, eles querem que os filhos agora tenham. Ou seja, não, eu quero que o meu filho seja médico, porque talvez você seja um médico, ou talvez gostaria de ser um médico. Quero te falar, irmãos, não é a sua vontade, mas é a vontade do Senhor na vida dos seus filhos, amém? Glória a Deus. Então você tem que pedir ao Senhor: Deus, manda a tua palavra, manda os teus anjos, levanta homens e mulheres que me falem, que me conduzam debaixo da palavra, por onde que eu devo caminhar, como que eu cresço em maturidade. Glória a Deus. Então eu te pergunto, você tem vivido algo onde Deus tem te ensinado algumas coisas nesses dias? Sabe, irmãos, é muito bom ouvir testemunhos dos irmãos. Os irmãos podem me mandar mensagem, tá bom? Eu posso talvez não responder imediato, mas eu vou ler, amém? Glória a Deus. E aí então, os irmãos às vezes mandam mensagem: pastor, Deus me usou, Deus tem feito isso. Pastor, eu tenho aprendido tantas coisas, eu tenho visto. Pastor, eu fui transformado com essa palavra, aquela palavra me marcou. Isso é Jesus que tem feito na sua vida, irmãos. É Deus que tem te levado. O que Deus tem feito? Ele tem usado um homem simples para poder marcar você com coisas preciosas e poderosas. Glória a Deus. Então, irmãos, você vê que Sansão também foi instruído na palavra de Deus, na presença de Deus, porque um anjo deu direção. Outra coisa que podemos mencionar também sobre Sansão, abra sua Bíblia aí no versículos 20 e 21, no mesmo capítulo 13, a palavra de Deus diz: sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. E ao que vendo Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Haviam sinais e maravilhas que acompanhavam a vida de Sansão. Sinais e maravilhas acompanhavam a vida de Sansão. Talvez você se pense: pastor, eu não vejo fogo subindo e descendo na minha vida. Mas eu te digo, só o fato de você estar aqui já é um milagre, meu irmão. Só você sabe aonde você passou, o que você fez, o que você experimentou. E só o fato de você estar aqui, isso é um sinal, isso é uma maravilha do Senhor Jesus, amém? Então se enxergue que você também tem palavras que confirmam, como foram confirmadas na vida de Sansão. Nós já mencionamos, ele foi chamado por Deus, ele foi orientado por Deus, ele experimentou de sinais e maravilhas. Quantos foram chamados por Deus aqui? Levante a sua mão. Quantos aqui têm vivido sinais e maravilhas na sua vida? Levante a sua mão. Quantos aqui Deus tem instruído você? Levante a sua mão. Olha que interessante, então existe uma confirmação de Deus na sua vida. Olha só que podemos falar também, abre lá no versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Olha o que a gente pode falar então também nessa passagem. Havia uma bênção sobre a vida de Sansão. Quero te dizer, irmãos, lá em Gênesis, a Bíblia diz: e o Senhor os abençoou e disse: seja fecundos, multiplicai. Isso significa que você já é abençoado de Deus. Você já é abençoado do Senhor Jesus. Às vezes nós oramos: Senhor, me abençoa, me abençoa. Continua orando, mas eu vou te falar, irmão, você já é abençoado em nome do Senhor Jesus. Se apropria da bênção, é diferente. Deus, eu quero me apropriar das bênçãos que eu tenho. Olha a diferença da oração. É ou não é? Sabe uma coisa que eu faço muito? Tem palavras, tem coisas que eu não gosto de pregar, mas eu vou falar. Não é que eu não gosto de pregar, eu não gosto de falar algumas coisas que é mania. Você sabe que todo mundo tem uma mania. Você tem uma mania? Vou te falar uma delas que eu tenho. Eu não falo se Deus quiser. Eu já falo com a graça de Deus.
Eu tenho. É diferente, porque eu já estou agradecendo, porque eu já tenho o que eu estou pedindo em nome do Senhor Jesus. Viu a diferença? O se é uma condição, mas eu já chego diante do meu Pai e falo: Senhor, me ama. Deus, com a graça de Deus, nós vamos conquistar para a honra e glória do Senhor Jesus. É diferente a sua oração, amém? Então, a Bíblia diz então que Sansão era abençoado. Você é abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Pega no seu vizinho aí, no pescoço dele, dá uma chacoalhada, fala: você é abençoado. Calma que tem irmão agora que aproveitou, pastor, é agora. Calma aí, povo de Deus. Olha só comigo agora, versículo 25. Versículo 25, olha que a palavra de Deus diz: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané, Dan, entre Zorá e Estaol. O que está falando aqui agora? Que o Espírito de Deus o levava a cumprir o propósito. Quero te dizer, você que está me ouvindo na internet, em qualquer lugar, o Espírito de Deus habita em você. O mesmo Espírito que habitava, que se apoderava de Sansão para cumprir o propósito, é o mesmo Espírito que hoje habita em você, meu irmão. Glória a Deus. E esse Espírito é para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus. Você não enche de fé não quando você fala: meu Deus, o Espírito do Senhor é sobre mim, Ele me capacita para pregar as boas novas, Ele me leva a experimentar o sobrenatural, Ele me leva a avançar na minha vida. É o Espírito de Deus habitando em mim, irmãos. Isso é autoridade, isso é vida, isso é fluir de Deus. Meu Deus do céu, nós nos empolgamos com coisas naturais, irmãos, mas presta atenção, Jesus habita em você. Glória a Deus. E é nele, por ele, para ele são todas as coisas. O mesmo Espírito que habita em Sansão, se apoderava de Sansão, hoje habita em você, meu irmão. Fala para sua vizinha, se tinha uma mulher Sansoa. Agora a mulher dá uma olhada aí para o maridão e fala: Sansão. Glória a Deus. Oh, poderoso. Oh, Jesus, segura. Abre aí sua Bíblia agora, no capítulo 14 de Juízes, versículo 6. Olha só também o que acompanhava a vida de Sansão. A Bíblia diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que ele fizera. Ele então foi usado por Deus. Ele matou então um leão, como quem rasga um cabrito, de uma forma mais simples. Isso está dizendo que acompanhava na vida de Sansão meios extraordinários, milagres aconteciam na vida dele. Vai acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus. O extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Milagres que você acha que não acontecem, acontecerão em nome do Senhor Jesus. E você verá o Senhor fazendo sinais e maravilhas através de você. Glória a Deus. Então, quantos creem que nós temos então esse chamado que foi liberado na vida de Sansão? A questão agora é onde eu quero falar. Os erros que Sansão cometeu. Sansão, escolhido por Deus, nós fomos. Ungido de Deus, o Espírito Santo se apoderava dele. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Sinais e maravilhas acompanhavam. Então esses aí são sinais que estão sobre nós hoje. Os irmãos conseguem perceber esses sinais sobre a sua vida? Mas agora vamos falar de quais são esses erros de Sansão. Abra a sua Bíblia lá no capítulo 14, versículo 9. Eu quero agora começar a ministrar quais são os erros de Sansão. A palavra de Deus diz o seguinte: tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. No versículo 8 a Bíblia diz: depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se dos caminhos para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. E então foi quando ele tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Uma das consagrações de Sansão era não tocar em morte, para não se tornar impuro. Mas então ele faz o quê? Ele vai lá e dá um jeito de tocar no favo de mel, mas para não tocar na morte ele tira o favo de mel. Ou seja, ele se tornou impulsivo, inconsequente.
Muitas vezes na nossa vida, nós nos tornamos inconsequentes. Que mal que tem? Que problema que tem isso? Às vezes, irmãos, nós somos tão inconsequentes que falamos coisas que machucam as pessoas. Inconsequência. Nós agimos de forma onde nós não medimos o que está acontecendo. Nós nos tornamos inconsequentes com as circunstâncias, com as situações. Nós machucamos as pessoas por impulsividade. Sansão, uma das falhas dele, ele foi impulsivo. Ele chegando perto onde havia então um animal morto, ele não podendo tocar, ele tira o favo, ou seja, inconsequente. Ele brincou com algo que Deus falou para que ele não devesse tocar. Quantas vezes nós tocamos em coisas que Deus fala, não toque, não faça? Quantas vezes nós falamos em coisas que Deus está falando, não fale, e nós falamos, e nós machucamos as pessoas? Quantas coisas nós fazemos porque nós somos impulsivos demais? Nós somos inconsequentes demais. Que mal que tem. E aí nós avançamos, nós brincamos com o pecado. Vou te dizer, irmãos, um homem não cai do dia para a noite. Um homem é uma sequência, ou seja, cada dia ele vai cedendo mais um pouco, cada dia ele se torna mais inconsequente, cada dia ele brinca mais com o fogo, cada dia ele se permite mais, ele vai se tornando impulsivo com as coisas. Presta bastante atenção aqui, irmãos. Da mesma forma que nós temos convicções do chamado de Sansão, de cumprir o propósito de Deus, nós também corremos o risco de nós nos tornarmos impulsivos e perdermos coisas preciosas. Impulsivo é o seguinte, já viu gente que o tempo inteiro é o seguinte, ela chega no lugar, aí ela vê um negócio barato, vai e compra. Ela vê não sei o que, não, preciso comprar. Ela já não pensa mais, ela se torna impulsiva. Tem gente que é assim, consumista o tempo inteiro, né? O pastor Marcelo conta a história de um rapaz que um dia chegou no discipulado dele com a gaita. O pastor Júnior vai lembrar quem é. Chegou lá com a gaita, aliás, nem não, ainda não. Aí ele perguntou, irmão, por que você comprou essa gaita? Estava barato. Você sabe tocar? Não. Mas por que você comprou? Não, porque estava barato. Quantas coisas impulsivas que nós compramos porque está barato? Quantas coisas estão na garagem da vossa senhoria porque estava barato? Quantas coisas que você comprou e nunca usou porque estava barato? Impulsivo, inconsequente, brincar com coisas que não deveria. Tem gente que tem caído no pecado porque se tornou impulsivo demais. Não tem problema nenhum. Não, que mal que tem. Que mal que tem sair com essa irmã, dar uma carona para ela. Coitada. Coitada da sua família que você vai destruir, fica andando com mulher sozinho. Vai cair. Não tem essa história não, é questão de tempo. Você pode vencer uma vez, mas você fica perto aonde é pecado, aonde Deus não mandou, uma hora você cai. Impulsivo. Sansão se tornou impulsivo. Isso foi um princípio de queda na vida de Sansão. Consequências, porque se empolgou demais. Não, porque agora eu quero fazer e tal. Tornou-se inconsequente. Não, porque agora eu vou mudar. Esses dias uma pessoa me ligou. Não, eu fui errado, eu já fui precipitado, criei expectativa, vim para o norte, cheguei aqui, deu tudo errado. Impulsivo. Não mediu a torre, não avaliou as consequências. Impulsivo. Não perguntou para Jesus, aonde que está Jesus nessa história? Quantas vezes? Quantas vezes mais nós vamos ter que perder coisas por contas impulsivas? Quantos já perderam coisas por decisões impulsivas, inconsequentes aqui? Quero te falar, irmãos, um transatlântico, para poder fazer uma curva, demora 30 quilômetros para fazer uma curva. Sabe o que isso significa? Vai demorar, irmãos, tempo demais se você mudar a rota de um propósito de Deus, aliás, de algo que não era propósito de Deus, e você foi no lugar, até que você volta para o lugar que Deus tem, é muito tempo na sua vida. Cuidado com precipitações. Posso ouvir um glória a Deus? Os irmãos estão comigo? Vocês estão compreendendo? Para aí, pastor, mas você falou tão bem de Sansão. Mas irmãos, olha aqui, princípio do erro. Eu vou chegar perto de coisas podres para tirar aquilo que é mel. O que é mel, irmãos? É aquilo que alimenta, é aquilo que é doce na sua boca. Mas nem sempre aquilo que te alimenta, presta atenção nisso que eu vou dizer,
É algo de Deus. Ah, pastor, como assim? Esaú estava com fome. O que foi oferecido para ele? Lentilha. Fosse pelo menos um prato de picanha, podia até parar para pensar, mas pensar em lentilha, irmãos, aí é para acabar com tudo. Tem irmãos aqui, não está aqui, eu posso contar, tem irmão que me chama para tomar sopa de lentilha. Eu falo, não, irmão, muito obrigado, não troco a minha primogenitura. Mas ele vai assistir depois, ele vai mandar mensagem, mas eu não vou ler. Brincando, irmãos. Olha aqui para mim, não seja impulsivo. Não perca coisas preciosas por precipitação tola. Dura palavra essa que eu estou falando, mas é para o seu bem, amém? Capítulo 14, a Bíblia diz, do versículo 1 até o 9 fala sobre o casamento de Sansão, e do versículo 10 até o versículo 20 fala que ele lançou um enigma, ele lançou uma pergunta para as pessoas que participaram do seu casamento. E aí então a palavra de Deus diz que essas pessoas pressionaram a sua esposa, perguntando qual é a resposta do enigma de Sansão. E aí então a esposa fala, mas olha o que acontece no versículo 19 do capítulo 14. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, de Sansão, que desceu aos asquelonitas, matou dele 30 homens, despojou-se as suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao invés de ele ir para a esposa, ele foi para a casa de papai. Ao invés de ele estar presente com a esposa, ele foi para a casa de papai. Ele não foi leal. Outro problema de Sansão, desleal na sua vida. Desleal, irmãos, quantas vezes nós falamos algo e não cumprimos? Quantas vezes nós assumimos compromissos e não honramos? Quantas vezes nós assumimos responsabilidades e nós não damos continuidade? Eu prefiro ir para a casa de papai, eu prefiro abandonar tudo, eu prefiro deixar tudo para trás. Presta atenção, aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Aquele que entra no relacionamento é até que a morte o separe. Boa palavra esta, pastor. Mas é a palavra de Deus. Mas ele deixou então a esposa e foi para onde? Vou para a casa de papai. Desleal. Vou contar aqui. Eu pedi a permissão do irmão, não vou contar o nome dele, para contar um testemunho dele. Ele foi leal. E aí ele foi roubado o carro dele com todas as ferramentas dele dentro do carro. Só de ferramenta dentro do carro tinha mais de $7.000. E ele roubou, quando roubaram o carro, ele falou para mim, pastor, eu sabia que eles não queriam carro, eles queriam as ferramentas. Aí eu fiquei pensando, aí ele falou, pastor, então eu tinha $500 debaixo do meu banco, numa gaveta. E eu falei, Senhor, eles vão até levar a ferramenta, mas Deus, não deixe eles tocarem nesses $500, porque esses $500 eu vou ofertar no gasofilácio. Passa um tempo, ligam para a casa dele, fulano, vem aqui, achamos seu carro. Ele chegou lá, aí tinha que pagar uma taxa para tirar o carro. Aí o horário estava chegando, ele não ia conseguir, ia ficar mais uma noite no lugar. Aí ele falou, não, eu vou lá tentar, não passa cartão, vou lá sacar o dinheiro e volto. Aí a pessoa que estava atendendo, vem cá, o carro é seu? É. Tem dinheiro dentro do carro? Ele falou, tem. Ele foi lá, abriu a gaveta, os $500 lá. Glória a Deus. Aí agora o teste é de quem? É dele que se comprometeu a ofertar. O teste de lealdade é dele. Mas quantas vezes nós falamos algo e nós não cumprimos? Quantos compromissos que nós falamos que iríamos fazer e nós desistimos? Quantas atitudes nós deixamos para trás? Eu quero te falar, irmãos, não sou eu que estou te cobrando, eu não estou aqui para te cobrar, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Quantas coisas nós falamos para as pessoas e nós não cumprimos? Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos coisas que nós não honramos? Quantas vezes nós falamos na vida da igreja coisas que nós não honramos? Presta atenção, nós somos de outra linhagem.
Nós somos seres espirituais, nós estamos de passagem por esta terra. Nós não pertencemos aqui. Nós somos extraterrestres. Eu gosto da expressão que eles usam para poder falar comigo aqui nos Estados Unidos. Quando eu entro aqui, eles perguntam: você é um alien? Yes, I am. Yes, I am. I don't belong here. Are you sure about that? Yes, I am. Ele não estava entendendo, mas eu estou falando, eu sou de outro lugar. Amém? Meu lugar é ao lado do meu Pai, que constituiu todas as coisas. Mas eu quero, enquanto eu viver aqui, eu quero ser luz e sal nessa terra. Então eu vou ser leal naquilo que eu falar, eu vou cumprir em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem crente nesse lugar aqui? Deus está falando com você? Deus está falando comigo, irmãos, profundamente. Deus está me lembrando de coisas que eu tenho que me posicionar. Mas eu quero te falar, se Deus está falando comigo, Deus também está falando com você em nome do Senhor Jesus. Quero falar então também um outro problema, um outro erro na vida de Sansão. Abre lá sua Bíblia em Josué capítulo 16, versículo 1. Só desse versículo aqui a gente vai ver vários problemas. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Um outro problema, olhares sensuais, olhar para aquilo que não deve, olhar para aquilo que é tentação. Irmãos, nós desviamos os nossos olhos daquilo que é tentação. Eu olho para Jesus, eu tiro os meus olhos de coisas que me levam para o tropeço, eu olho para Cristo. Mas os nossos olhos às vezes querem nos enganar, e nós cedemos os nossos olhares sensuais para as coisas. Nós podemos perder coisas tão preciosas. O seu olhar, para onde você foca, irmãos, determina onde você vai chegar na sua vida, amém? Contar um outro testemunho, para você ver, é um mix de olhar para aquilo que é certo e de lealdade. O casal da nossa igreja trabalha com house clean, e a pessoa, depois, se eu tiver errado, os irmãos depois me corrijam aí. O casal, o proprietário da casa havia falecido. Ele foi chamado pelo genro, o genro desse homem que tinha falecido, para fazer uma limpeza. E falou assim: olha, tudo que está nessa garagem, dessa parte é de vocês, as demais coisas você pode limpar. Não tinha ninguém na casa. E eles foram limpar. Chegou lá, limparam, chegou na garagem, começou a limpar. E aí eles viram, acho que um vaso. A hora que puxou, sentiu que estava pesado. Aí eles, opa, peraí, o que é isso? Quando puxou, irmãos, havia $500 mil. É isso mesmo? 500 mil, né? Está aqui o casal, o que aconteceu com eles. Isso é um testemunho para mim, irmãos. Isso é para constranger as pessoas, para mostrar que existem pessoas sérias, idôneas, homem e mulher de Deus. $500 mil. E agora, o homem morreu, deram liberdade para pegar o que quisesse, mas eles pegaram o dinheiro e devolveram tudo. Eles olharam para Jesus que serve. Ninguém está me vendo, mas Jesus, Senhor, eu olho para o Senhor está me vendo. Os meus olhos estão em Ti. Isso é lealdade. Isso é honrar o nome do Senhor Jesus. Está aqui, pergunta o casal ali, levanta a mão, casal. Está aqui. Essa é a história que eu estou contando. Isso é lealdade, isso é olhar para Deus. E meus irmãos, vocês não serão envergonhados na sua casa. Haverá provisão, mantimento, as portas se abrirão sobre vocês em nome do Senhor Jesus. Vocês verão o favor de Deus sobre a vida de Deus, de vocês, em nome do Senhor Jesus. Isso, irmãos, é não deixar os seus olhos para coisas que te levam para o pecado. É olhar para Jesus. Jesus, eu vejo o Senhor. Teu nome será glorificado. Eu olho para coisas santas, para coisas puras. Eu olho para Cristo que fez, o Criador dos céus e da terra. É para esse Jesus que nós olhamos. Os seus olhares são sensuais. Essa mulher, essa prostituta, significa também prazer momentâneo. Tem pessoas que caminham na sua vida com prazeres momentâneos.
Quero te dizer, irmãos, tem muita gente que está descansando em casa, é um prazer momentâneo. Embora você esteja cansado, eu quero te falar que seu espírito está sendo fortalecido em nome de Jesus. Você não vive por prazeres momentâneos. Irmãos, esses irmãos aqui trabalhando aqui nessa festa e organizando, os irmãos do louvor que chegam cedo, essas irmãs que estão nessa sala de crianças, irmãos, esse povo que serve a vida da igreja, embora estejam cansados fisicamente, o espírito é fortalecido, porque vocês não estão procurando coisas momentâneas na sua vida. Irmãos, essa é a diferença do justo e do injusto, do ímpio e daquele que serve a Deus. Essa é a diferença. Embora eles tenham prazeres exteriores, eu te falo, eles não têm um prazer interno, porque só Jesus pode dar esse prazer interno, irmãos. Então não procure prazeres momentâneos, olha para Jesus. E Sansão olhou para onde? Olhou para a mulher, para um prazer momentâneo. Nós não olhamos prazeres momentâneos, nós queremos cumprir a vontade de Deus nessa terra. Amém? Os irmãos estão comigo aqui? Glória a Deus. Esse dia alguém falou: pastor, você fala tanto irmão, é porque eu sou irmão mesmo, e gosto de falar irmão mesmo. E glória a Deus, irmãos. Aleluia. Versículo 7, vamos ler o que a palavra de Deus diz. Versículo 16, a Bíblia fala que nesse momento aqui, então, quando Dalila vem para trair Sansão, a palavra de Deus diz: disse pois Dalila a Sansão, declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se amarrarem com 7 tendões frescos e tananã. E ele começa a mentir. Pastor, mas ele deveria ter falado o seguinte: o que eu tenho, Deus é quem me deu. Mas ele não reconheceu a origem da autoridade e do poder dele. Ele inventou como que poderia ser subjugado, e todo mundo sabe que estava no cabelo dele a força dele, nós sabemos hoje. Mas ele poderia ter falado: o que eu tenho, a força que eu tenho, o que eu tenho feito é em nome do meu Deus. Mas ele ficou inventando historinhas. Sabe o que é isso? Não reconhecer a origem das coisas que você tem. Tem gente que não consegue reconhecer que é Deus quem tem te dado. Tem pessoas que não veem Deus agindo na sua vida. Irmãos, você sabe que tem testemunho que o pastor não pode dar. Você sabe que tem testemunho que irmão, se subir aqui vai ter problema. Quer ver um testemunho? Se irmão chegar aqui, pegou a cidadania, eu quero testemunhar, eu peguei a cidadania. Vai ter gente que vai sair da igreja porque vai falar assim: estão me humilhando porque eu não tenho este papel. Meu Deus, você não pode ter alegria, porque chorar com quem está chorando é fácil. Eu quero ver se você é crente, é quando você se alegra com quem tem conquistado alguma coisa. Você pode ver que é um testemunho que o pessoal não vem aqui, porque se vier vai ter gente que vai sair da igreja. Mas eu quero te falar, vocês reconheçam que é Deus quem tem te dado. Reconheça que é Deus que vai trazer essa legalização na sua vida em nome de Jesus. Se alegre com quem tem conquistado. Irmãos, tem testemunho que se pastor contar é ruim, vai entender as coisas. Tem testemunho que se eu chegar: o pastor está ostentando, está querendo aparecer, comprei um sapato novo, não posso nem falar que eu estou de sapato novo. É sapato novo, irmãos. O pastor está ostentando com um sapato novo. Cala a boca. Se alegra com o que Deus tem feito entre nós. Reconheça que o que você tem recebido é Deus quem te dá. Irmãos, é tão gracioso, irmãos, eu poder chegar em casa e falar: olha, Deus tem nos dado, Deus tem suprido. Quer dar um testemunho, irmãos? Eu não tenho nenhum negócio paralelo. Não tem nada de errado, pastores podem ter, mas toda a minha provisão o Senhor tem trazido mês a mês na minha vida, e não tem faltado nada para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor, mas você não pode dar esse testemunho porque tem gente que vai ficar chateada. Eu quero reconhecer que a fonte é Deus quem me dá. Eu quero reconhecer que o Senhor é a minha provisão. Mas tem gente que não, eu estou conquistando na força do meu braço, pastor. Eu só tenho porque eu sou muito inteligente, pastor. Eu só conquisto porque eu sou habilidoso. Irmãos, eu vou te falar, eu não sou habilidoso em nada, irmãos. Irmãos, é tão sério, para cantar, para bater palma eu desafino. Eu saio do ritmo, eu nem fico, você pode perceber que eu não faço nada, eu só fico com a mão levantada. A minha esposa, esses dias eu estou dirigindo o carro, ela começou a cantar, eu comecei a bater, né, no volante e tal. Ela: amor, você está me atrapalhando. Olha o que a gente passa.
Vocês estão rindo, né? Não sei porque eu estou contando isso, não. Mas eu vou dizer algo. O que eu tenho é Jesus quem me dá. Eu não tenho muitas habilidades, mas o que eu tenho conquistado é porque Jesus tem me dado. Eu não sou eloquente para falar, mas o que eu tenho é Jesus que tem me dado. Eu não consigo administrar uma igreja desse tamanho, mas o que eu tenho feito é Jesus que tem me dado. Eu não posso querer achar que é na minha habilidade. Eu não preciso ficar inventando coisas para falar o que... Não, eu preciso reconhecer, Deus tem nos dado para a honra e glória dEle. Eu tenho que reconhecer que Ele é a fonte. Essa palavra, se Deus está falando com você, não sou eu, é Deus que está falando com você, porque Ele é a fonte. Glória a Deus. Então você tem que reconhecer que o que você tem é Jesus quem te deu. E falar em alto bom som, Deus tem me dado. Pegou esse papel, Deus tem me dado. Você vê até que o amém dá uma... Mas irmãos, Jesus é o dono do ouro e da prata, Ele quem fez os céus e a terra, Ele é gracioso, irmãos. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus é gracioso. Glória a Deus. Então você vê que ele perdeu o bom senso. Ele já não reconhecia mais que Deus é quem estava dando. Ele ficou brincando. Ao invés de ele falar, Deus tem me dado. Quero te ensinar algo aqui, irmãos. Reconheça que é Jesus. Estou terminando, irmãos. Capítulo 16, versículo 16. A palavra de Deus diz o seguinte: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da sua alma dele uma impaciência de matar. Pastor, eu não suporto a minha mulher quando vai falar uma coisa. Eu não suporto. Você só está demonstrando uma instabilidade emocional. Pastor, eu não posso ficar chateado? Pode, mas você tem que ser estável. Tem gente que é imprevisível. Já viu um marido que é imprevisível? Você não sabe se você chegar e falar alguma coisa, se ele vai, naquela hora ele vai estourar ou não. Porque tem marido seguinte, você fala bom dia, ele já estoura. Por que bom dia? Por que é bom dia? Você não está vendo que tudo está difícil nos Estados Unidos da América, não? Se você fica calado, não fala nada, o marido chega, você não vai falar bom dia? Já está difícil tudo, você não vai falar bom dia não, nesse país? Tem gente que é instável. Tem gente que é uma caixinha de surpresa, você não sabe o que vai sair dali de dentro. Tem gente que ele é instável emocionalmente. Tem gente que não consegue ser previsível, pelo menos. É previsível. Eu sei o que irrita a Gisele. Ela sabe o que me irrita. Nós somos previsíveis no relacionamento. Agora tem um relacionamento que a pessoa não sabe se pode, se fala, se pode pegar, se não pode pegar, se pode falar, se não pode falar, porque é imprevisível emocionalmente. Você percebe então que quando ela começou a falar, encheu-se de ira o coração dele, ele ficou incontrolável, ou seja, instável emocionalmente. Quando você está instável emocionalmente, você pode perder tantas coisas. Sabe por quê? Porque a nossa alma fala mais alto. Quando nós estamos instáveis, a nossa alma descontrola. Você não tem paciência com ninguém. Você não quer falar com ninguém, presta atenção, irmãos. Não estou falando que você não vai passar por essas crises. A questão é como você lida com as crises. É diferente. Sansão não soube lidar com essa instabilidade emocional. De acordo com as circunstâncias, ele agia. Presta atenção, irmãos. Nós somos de outra linhagem celestial. É na hora de posicionar, nós nos posicionamos. É na hora de falar firme, nós falamos. É na hora de amar, nós amamos. Mas nós somos pelo menos previsíveis emocionalmente, estáveis emocionalmente. Posso ouvir um amém dos irmãos? Ah, pastor, Deus pode agir na minha vida? Pode, se você permitir. Eu vou te dizer, irmãos, eu brinquei no culto anterior, vou contar para os irmãos. Os irmãos já assistiram aquele filme do Incrível Hulk? Do Avengers, acho que é o primeiro que todos os super-heroes ficam juntos, sabe? Sabe na hora que vem um monstro assim de metal em direção ao David, que é é David, né? Que é o Incrível Hulk.
Aí vem assim, aí o pessoal fala, você não vai virar Hulk, você não vai ficar com... Ele falou, eu estou sempre com raiva. Aí ele vai transformando, né, no Hulk. Eu sou assim, eu estou sempre com raiva. A questão é que eu tenho domínio próprio. Sabia disso? Minha esposa sabe essa verdade. Irmãos, o tempo inteiro, meu músculo, eu já sou forte, né, irmãos? Amém? Aí essa mulher aqui, linda, maravilhosa aqui, chamada Gisele, by the way, minha esposa. Aí então, a hora que eu começo a rasgar assim, eu domínio próprio. Eu quero te falar, irmãos, você pode achar, pastor, mas você parece ser tão tranquilo, só Jesus sabe. Só Jesus sabe. Porque, irmãos, eu não tenho, eu fico, Senhor, o Senhor diz que o fruto do Espírito, um deles é o domínio próprio, então eu tenho domínio próprio na minha vida. Essa estabilidade emocional traz clareza, traz proximidade, traz previsibilidade, traz relacionamento, amém? Quantos incríveis Hulks nós temos aqui, que está se controlando. Se controla em nome do Senhor, champs. Glória a Deus. Para terminar, irmãos, os irmãos estão comigo aqui ainda? Os irmãos me dão mais uns minutos aí. Versículo 20 do capítulo 16. Aí é que agora acontece o ápice de tudo. A palavra de Deus diz o seguinte: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Qual que é a diferença nossa agora de Sansão? O Espírito Santo que habita em você, ele habita permanentemente em nome do Senhor Jesus. A questão agora, Sansão não percebeu que o Espírito já não estava agindo nele. Aí o que é paralelo que a gente pode fazer? Irmãos, nós podemos fazer coisas sem ser o Espírito nos guiando e nós não percebermos. A gente falar, é Jesus que está me mandando fazer, e de repente chegar lá na frente você vê, não era Jesus, era a sua vontade. Nós não devemos dar um passo sem que Jesus vá adiante. Senhor, não sairei daqui se o Senhor não for adiante de mim. Qual que é o grande perigo, irmãos? Nós percebermos a nossa alma, mas não percebermos o nosso espírito. Nós percebemos a nossa emoção, mas nós não percebemos que é o Espírito que está nos guiando. Aí tem gente que fala, não pastor, eu tenho uma palavra de Deus para fazer tal coisa. Tem mesmo? Porque tem gente que está tão insensível como Sansão, que não está percebendo que o Espírito está em silêncio, que não está te levando em lugar nenhum, que Ele está mandando que você fique, ou Deus às vezes está te mandando que você vá. A questão é, você tem consciência que é o Espírito de Deus que está mandando que você fique? O Espírito de Deus está mandando que você vá? Porque eu já ensinei isso. Nós temos às vezes a paz da alma, que não é a paz do Espírito. Porque tem gente que pode falar, não, mas a palavra de Deus diz que quando a gente tiver paz, é o Senhor. Presta atenção, a paz da alma me engana. Imagina você estar casado há 10 anos, tendo que dar satisfação para o seu marido, para sua esposa há 10 anos. Aí de repente você decide separar. Você sabe o que é a primeira coisa que você vai sentir na semana que você estiver sozinho? Uma paz incontrolável. É verdade, você não tem que prestar conta para ninguém. Você não tem que informar nada a ninguém. Você não tem horário, você deixa a casa do jeito que você quiser. Qual que é o sentimento que você vai ter? Paz. Mas eu te pergunto, essa é a paz de Deus? Te falo, não é. A paz do Espírito, às vezes, ela vai incomodar você. A paz do Espírito, às vezes, vai chacoalhar você. Então, irmãos, eu disse aqui muito sobre Sansão. Mostrei as qualidades, os projetos, o plano de Deus e o propósito. Quantos se enxergaram naquele momento? Mas irmãos, e os erros que Sansão cometeu? Será que nós não temos cometido? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós vamos aprender com os erros de Sansão, e nós não vamos errar em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós iremos avançar para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Tem disposição em relação a isso? Quantos estavam aqui semana passada que nós oramos?
Hoje a gente vai orar, irmãos, naquela mesma intensidade. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse aqui. Pastor, nós vamos orar por quê? Porque eu acredito que há uma síndrome de Sansão entre nós, que às vezes está nos tirando do propósito. Nós vamos orar hoje para vencer essa instabilidade emocional. Nós iremos hoje vencer e declarar que nós somos sal da terra. Nós iremos avançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem? Quantos querem cumprir o propósito de Deus na sua vida? Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, irmãos. As áreas que eu fui falhos, eu quero superá-las em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.